Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de tecnologia para os meus alunos. Porém, se você não for meu aluno e estiver aqui assistindo, pode continuar assistindo à vontade, sem problema nenhum, tá bom? Eu espero que você goste do conteúdo aqui que a gente vai tratar hoje, tal como eu espero que meus alunos gostem do conteúdo também, né? Já já vocês vão entender porque eu coloquei essa imagem aqui do Donald, tendo uma ideia aqui, né? Porque nessa aula de hoje a gente vai tratar do conceito do assunto tecnologia e oportunidade, né? Tecnologia e a oportunidade. Por que eu vou falar desse assunto aqui hoje para vocês? Porque na aula anterior a essa, que eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês estarem vendo, eu comentei um pouco do conceito de destruição criativa, né? E, e alguns equívocos que esse conceito pode nos tratar, nos trazer, né? Eu vou deixar aqui no cardzinho para vocês assistirem, para vocês entenderem aí mais esse conceito, né? E qual é o equívoco que ele nos suscita, né? Porque uma das coisas que os avanços da tecnologia causou, sem dúvida, foi na verdade o surgimento de novas oportunidades. Desde que a primeira revolução industrial, vou deixar um outro cardzinho para minha aula de filosofia aqui, né? Para vocês entenderem que eu não estou usando o conceito de revolução no sentido filosófico político dele, né, de mentalidade revolucionária, pela qual eu expliquei no vídeo que eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês na aula de filosofia para o ensino médio, né? Peço perdão para o meu sexto ano que também vai assistir esse vídeo, talvez eles não compreendam aqui essa parte, mas tudo bem, não tem problema. Pego a ideia geral aí do vídeo que dá tudo certo, beleza? Né, que não é no sentido, não estou usando essa palavra revolução no sentido de revolução francesa, revolução soviética, que eram revoluções de cunho revolucionário no sentido de construir um mundo melhor, né, a partir do zero, né, destruindo tudo que foi construído, destruindo o presente em prol de uma utopia, de uma promessa de futuro que nunca chega. Né? Não, que eu estou usando a palavra revolução no sentido de inovador, tal como a gente fala de Walt Disney, né? Que foi um grande revolucionário na animação, inovador dentro da animação, tal como a gente fala de Steve Jobs, né? Estou usando a palavra nesse sentido, né? E graças a essa revolução industrial, né, ocorreu um expressivo aumento na nossa qualidade de vida, né, na qualidade de vida dos mais pobres e também nas suas oportunidades. Né? Mesmo que comumente nós aprendemos apenas os horrores dessa revolução, né? Mesmo que seja propagado para a gente que ela tinha muita exploração, que graças à Revolução Industrial aumentou a alienação e blá 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 blá, qualquer bobagem desse tipo. Talvez exista todas essas propagandas em cima da Revolução Industrial, justamente por ela não ser uma revolução de cunho político, mas sim uma revolução criativa de fato, uma revolução que de fato trouxe conforto, né? E como não dá para políticos fazerem as suas politicagem em cima da revolução industrial, porque o que de fato o que ela construiu é visível, né? É, gera-se essa propaganda negativa em cima dela para que o controle da população seja de certa maneira mantido, né, por esses seres autoritários aí que a gente encontra aí em política, né? E por que eu digo que a revolução industrial na verdade gerou mais oportunidades, né, do que destruiu oportunidades, do que gerou mais alienação? Por que eu digo isso? Como mostra esse gráfico da World Population Living in Extreme Poverty do site World in Data, né? Mostra que a extrema pobreza desde 1820 ela foi diminuída, né? Os números de pessoas que saíram da extrema pobreza são muito altos graças à Revolução Industrial. E por que isso acontece? Porque justamente a Revolução Industrial causou o quê? A produção em massa de produtos e serviços, né? Aumentando assim o acesso, a facilidade do acesso. E por isso que ocorreu essa diminuição aí da pobreza, como demonstra esse gráfico, né?
Mas talvez seja difícil acreditar nessa informação, a de que o mundo deu uma melhorada no contexto do bem-estar humano, e talvez seja difícil principalmente com a mídia fazendo alarde contrário. Afinal, a revolta, o medo, o rancor, o ódio atraem mais. E daí que vem a confusão total de que ser crítico é apenas falar mal, que ser inteligente é ver apenas outro lado, que é sempre tenebroso, sombrio. Né? E por isso eu vou colocar aqui a imagem, essa imagem sobre leitura, né? E já mostra um pouco das fases aí de aquisição de conhecimento. E talvez seja por isso que acreditar em fake news ou teorias conspiratórias atrai muitos com facilidade, né? Talvez por nós sermos animais trágicos, né? A gente é atraído aí por essas demagogias ou essas teorias conspiratórias aí, né? Porque é difícil acreditar que nós, como seres humanos, conseguimos melhorar ao invés de regredir, né? Como demonstra esse gráfico aqui. Na verdade, a gente conseguiu melhorar muito com a revolução industrial, né? Principalmente na aquisição de tempo, por exemplo, né? A questão das férias, por exemplo, férias, feriados, né? Não são conquistas meramente políticas, né? Por assim dizer, são conquistas vindo da criatividade mesmo, do avanço da tecnologia. E por que eu digo isso? Porque graças ao avanço da tecnologia, ao aumento de conforto, né, à melhoria e à otimização da produção, né, a gente conseguiu ganhar mais tempo para outras atividades, né? Então foi graças à tecnologia, ao conhecimento científico que a gente conquistou férias e feriados, né? Que graças a esses tipos de avanço que a gente conseguiu ganhar tempo, porque a gente conseguiu que as máquinas produzissem mais, produzissem mais informação, mais alimentos, mais coisas para nos atender e assim a gente poder ter tempo para fazer outras atividades, desenvolver outras atividades como arte, é, como artes, como games e etc, né? Tal como o mito da caverna, essa imagem que eu coloquei, ela nos suscita três fases da aquisição de conhecimento, sendo elas alienação, que vamos chamar de infância, soberba, que vamos chamar de adolescência, e o maravilhamento. Né? Antes de comentá-las, vou falar um pouco do mito da caverna de Platão. O que é o mito da caverna? Né? O mito da caverna ele é uma alegoria. E o que viria a ser uma alegoria? A alegoria é uma figura de linguagem de uso retórico que expande o significado do termo, transmitindo um ou mais sentidos além do literal. Uma alegoria não precisa necessariamente ser expressa no texto escrito, estando presente em outras formas de manifestação artística, com a pintura, o desenho, a escultura e etc. A alegoria, quando a narrativa atua como uma metáfora, né? Quando o enredo é um símbolo que representa uma questão importante, geralmente trazem ensinamentos morais, logo, portanto, contos de fadas, fábulas podem ser considerados alegorias. Aqui do lado eu coloquei um trecho do quadro do Piteco, onde ele faz aí uma intertextualidade com o mito de Platão, o mito da caverna de Platão, né? Onde ele diz que o de Piteco vê lá os três prisioneiros da caverna e diz: que vida, só tem uma parede aí. Aí eles respondem: você está atrapalhando, lá vem outra. Bravo, lindo! Ora, isso é só uma sombra, vocês deviam admirar o dono dela. Você é que está enganado, a vida está ali. Você já vai entender por que isso faz uma intertextualidade aí com o mito da caverna, né? E você vai também entender mais essa aula se você tiver lido o mito da caverna, a alegoria da caverna aí de Platão, né? Eu aconselho muito a leitura. O mito da caverna, também conhecido como parábola da caverna, mito da caverna ou prisioneiros da caverna, é uma alegoria de intenção filósofo pedagógico, escrita pelo filósofo grego Platão, né? Onde ele descreve um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde Sócrates, para explicar sobre nossas deficiências e limitações, explica que somos como prisioneiros em uma caverna, onde vemos apenas sombras refletidas numa parede, mas não vemos além dessas sombras. Nesse mito, ele também
fala das nossas fases de aquisição de conhecimento, que citarei novamente: alienação, soberba e maravilhamento. E o que seria cada fase? A alienação seria aquela fase que a gente tem a falta de capacidade de pensar por nós mesmos. Temos confiança cega nas sombras refletidas na parede como verdade. Confiança cega no que vemos apenas, nas instituições apenas. E por isso que é justamente chamada de infância, Porque quando a gente é criança, a gente não tem autonomia ainda, a gente não reflete ainda sobre as coisas que nos acontecem, A gente sempre tem que estar sendo respondido aí por um adulto, por outra pessoa. Por isso que a gente é considerado, de certa forma, alienado aí, E a soberba. Nessa fase, começamos a ver um pouco mais além das sombras refletidas na caverna, podendo vir a revoltar por acharmos que aqueles que passavam projetando suas sombras apenas queriam nos enganar, enxergando tudo como maldade e por isso até tentando à força retirar os que ficaram na caverna vendo as sombras. Essa fase a gente passa a ver, a gente já começa a adquirir conhecimento, E esse pouco de conhecimento faz a gente acreditar que a gente sabe tudo, que a gente viu tudo, E geralmente a gente nessa fase só vê as violências do mundo, a gente só enxerga a maldade, daí por isso que vem a confusão aí do senso crítico ser algo como apenas criticar, apenas ver o lado negativo das coisas e não ter uma visão prudente sobre a realidade, de saber enxergar o que precisa ser mudado, o que precisa ser reformado e o que precisa ser mantido de fato, Porque há coisas boas e há coisas ruins do mundo, O ser humano ele é um animal que tem dentro dele a potencialidade tanto para o bem quanto para o mal, E por isso o escritor Chesterton ele diz que ele não se surpreende pela maldade do bandido, Mas ele se surpreende pela maldade do bandido no sentido de que aquela maldade cometida ele também pode cometê-lo. Então a gente tem essas potencialidades dentro da gente, tanto para o bem, tanto para o mal, E muitas vezes, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a adquirir conhecimento, a gente por ser mais fácil enxergar essas maldades, a gente acredita que tudo seja assim e tudo tem que ser mudado de forma bruta, de forma radical, sem nenhum tipo de reflexão ou coisa do tipo, Porque alguns livros que nós lemos nos ensinou que o mundo é mau e etc, e etc. E tem a fase do maravilhamento. E por fim, o maravilhamento, que não é voltar à extrema confiança, mas saber enxergar, como eu disse, ter prudência, contemplar de fato a existência, para dela captar o que de fato é belo e bom. Para chegar nessa fase, não adianta a revolta, a tormenta, mas sim a paciência e a prudência, sobretudo consigo mesmo. O próprio Sócrates diz a Glauco: reflita ainda nisto. Suponha que esse homem volte à caverna e retome o seu antigo lugar. Desta vez, não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ao vir diretamente do sol. Glauco responde: naturalmente. Sócrates, e se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados, enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram, enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão? Ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-lo subir, você acredita que se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Glauco, sem dúvida alguma, eles o matariam. Glauco responde: Sócrates já alertava da importância da paciência para a liberdade, para o aprendizado. E por que estou dizendo tudo isso em uma aula de tecnologia? Justamente como eu já disse, muitas das nossas conquistas não foram conquistas vindas da política em si, mas vindo do nosso desenvolvimento criativo, do desenvolvimento científico e tecnológico. Por isso, o liberalismo em si, ele é ligado sim ao desenvolvimento da ciência e ao desenvolvimento da tecnologia, Graças a esse desenvolvimento que a gente conquistou
coisas como férias, feriados, tal como eu já disse aqui nesse vídeo, né? Porque a tecnologia, por gerar mais conforto, por gerar mais formas de produção otimizada e em larga escala, em massa, né? Faz com que a gente obtenha mais tempo para se desenvolver em outras áreas, como artes, né, cinema, né, ou apenas ter um momento de contemplação aí na vida também, graças a esse desenvolvimento tecnológico e científico, né? E por isso que eu estou falando isso numa aula de tecnologia, né? A resposta do porquê que eu estou falando isso é simples. Muitas vezes nossa revolta soberba, que apregoar conhecimento sem de fato tê-lo, nos faz também deixar de ver as oportunidades. E uma das minhas funções como professor é mostrar que há possibilidades. E como já ensinei em outras aulas, tecnologia nasceu para nos dar mais comodidade e conforto, mesmo que ela ainda possa ser usada para o mal, né? E para ver essas oportunidades, entender como usá-la para de fato engrandecer-se, é preciso ter calma e paciência, prudência, para assim não cair por mero desespero em respostas fáceis e demagogias. Isso é muito difícil, e por isso o próprio Sócrates aconselha paciência a quem se diz mestre e também a quem estuda, né? Porque você não vai tirar ninguém da caverna, da ilusão à força, não dá. Essa pessoa vai se revoltar contra você e não vai enxergar as oportunidades que você está enxergando. Você tem que ter calma, você tem que ter paciência. O estudo é processo, né? É caminhar, é o caminho. Né? A aquisição de aprendizagem é um processo lento, difícil, né? Pode ser divertido, mas é difícil, é complexo, né? Por exemplo, agora mesmo eu estou estudando japonês e tem exercícios de memorização que tem que ser feito, tem que ter paciência em relação a esses exercícios, né? Senão eu não consigo adquirir a leitura daqueles caracteres. É tal como a gente estava sendo alfabetizado na infância. Tudo tem que ter muita paciência, muita calma para a gente conseguir adquirir os conhecimentos aí, né? E por isso grande parte dos nossos problemas são criações nossas, né? São criações das nossas cabeças, ao invés de problemas reais. Pois nossa própria visão está turvada demais, parada na adolescência, por assim dizer, fazendo com que não enxerguemos que hoje há muito mais saídas, né? Esse A devia ser com H, porque ele está no lugar de existe, perdão pelo erro de digitação, há muito mais saídas que possamos imaginar. E a tecnologia foi e é uma das responsáveis por isso, visto que graças ao seu avanço, o acesso à informação aumentou, né? A internet disponibiliza muita informação de graça. Quer ver uma videoaula? Está no YouTube, tal como essa aqui. Tá? Eu estou fazendo para os meus alunos, mas ela está aqui no YouTube, para quem não é meu aluno ver também, né? Tá tendo acesso a esse conteúdo aí que eu estou disponibilizando, né? Tá aberta para todo mundo. Escutar uma música, até mesmo ler, né? O acesso hoje ele tá muito mais fácil. Tem muitas coisas acontecendo e que você não precisa gastar muito dinheiro para estar fazendo, para estar adquirindo tal conhecimento ou tal informação, né? Existem sites como Coursera que disponibilizam cursos de graças, né? Existem diversos existe gente que disponibiliza cursos de língua de graça, né? Então, hoje em dia, o acesso, graças ao desenvolvimento da tecnologia e da ciência, não por politicagens demagógicas, não por Estado forte ou coisas do tipo, é, elas estão disponíveis aí para a gente, né? Estão disponíveis aí para a gente, graças ao desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Né? E a tecnologia, por exemplo, facilitou, como eu estava dizendo, até mesmo a questão da aprendizagem de línguas, tendo aplicativos gratuitos para a criação de flashcards, que são cards de memorização, como o Anki, né? Que ele tem esse símbolo, esse aplicativo, onde você, por exemplo, coloca lá uma frase em inglês, nas costas do cardzinho você coloca a tradução, aí no outro dia você vai exercitar aquilo, você vai ler, né, a frente da carta, né?
e vai tentar lembrar o que é. Lembrou o que é, você vai virar para ver se acertou. E assim você vai dizer se acertou ou não, para ele fazer aquele exercício de repetição espaçada, né? Dizer em quantos dias ou quantas horas você deve voltar a esse card para memorizar aquele conteúdo, né? Então, e esse aplicativo ele é gratuito, né? Você tem o Duolingo, que apesar de não te deixar fluente, ajuda muito a aprender coisas básicas que abrem porta ao avançado dos idiomas que nele se propõe estudar, né? E esse aplicativo também é de graça, tudo. Então tem aí oportunidades, né? Os próprios videogames mesmo, que durante algum tempo não se tinha dublagens e nem por isso deixávamos de jogar, possibilitou assim, de certa maneira, uma imersão no outro idioma que o jogo estava, né? Para você ver. Então a gente tem aí acesso, né, a mais informação que nos possibilita aprender línguas, aprender a cozinhar, aprender inúmeras coisas, né? E por isso que estou falando de tecnologia e oportunidade. Por isso que eu trouxe o mito da caverna, por isso que eu falei de alegoria e tudo isso. O que entra outra questão. Muitos equivocados pelo conceito de destruição criativa que estudamos na aula passada, que creem que a tecnologia destrói oportunidades, usam o mito da caverna para falar dos males da TV, por exemplo, né? Tem até charges falando, TV é alienadora e tal, coisa do tipo. Porém, longe de ser algo sobre alienação, de ficar o tempo todo entregue à TV, a questão é como receber e aprender com todas as informações que nos é bombardeado. O problema está no uso das ferramentas, pois até mesmo os livros podem ser alienantes se mal escritos ou possuírem determinada autoria ressentida, né? Então, o problema não é a ferramenta em si, o problema é o uso que a gente dá àquela ferramenta. O problema é se a gente passa a só acreditar que só aquela fonte de informação é válida e verdadeira, sem fazer pesquisa, sem conhecer outras fontes, sem conhecer outros caminhos, sem se interessar por outros caminhos, sem se interessar em aprender, ver outras fontes, né? E aí que está a questão da alienação, e não a TV em si, né? Porque a gente pode usar a TV para jogar o videogame e assim ter uma experiência de imersão em outro idioma. A gente pode usar a TV para ver filmes, né? E assim refletir, ter uma experiência catártica, artística nas nossas vidas, né? Para nos autoconhecer, porque muitos filmes ajudam a gente a se autoconhecer, né? Então a questão é no uso da ferramenta, né? E esse uso é de nossa responsabilidade, né? E por esses problemas ainda não, por esses problemas ainda são nossos e não de máquinas inanimadas que dependem de nós para funcionarem, né? Esses problemas que dizem que a TV causa alienação, tudo, esses problemas eles ainda são nossos e não de máquinas inanimadas que dependem de nós para funcionarem. A tecnologia são ferramentas e técnicas, como vimos em aulas anteriores, e como toda ferramenta e técnica, a moralidade, o positivo ou negativo, depende de quem, de como se faz o uso da ferramenta. O problema não é jogar ou VTV, o problema não é saber, o problema é não saber dosar, equilibrar-se para assim aproveitar-se e conseguir ver as oportunidades que saltam ao nosso redor. Afinal, parar de atribuir culpa a coisas, objetos pelo males é também desenvolver responsabilidade, né? E é por isso que eu estou falando de tudo isso numa aula de tecnologia e oportunidade, né? Porque eu acredito que como professor a gente deve mostrar possibilidades, mostrar que há sempre soluções e caminhos para a gente resolver os nossos problemas, né? E eu quis usar esse espaço aqui dessa aula de tecnologia, aproveitando que eu tratei do conceito de destruição criativa, né? Para falar disso aí com vocês. E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? E que ele faça vocês quererem se desenvolver tecnologicamente e criativamente e cientificamente aí também, porque graças à inovação tecnológica, graças à revolução industrial, graças à criatividade, né, que a gente conseguiu ganhar tempo, que a gente conseguiu desenvolver-se em outras áreas também.
Essa é a mensagem dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para vocês.